Retornamos então com o segundo bloco do Contraponto Empreendedor, conversando com o Joel Maciel, e o tema hoje é a Era do Conhecimento. E Joel, a gente já falou de várias coisas sobre esta Era do Conhecimento, e é tanto conhecimento que muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com ele, né? Qual é a tua dica para a gente conseguir direcionar este conhecimento e esta gama tão grande de informações? Esse é um problema contemporâneo. Um jornal de final de semana dos nossos, sobretudo esses mais encorpados aqui da região metropolitana, ele tem mais informação do que um homem do século V conseguia armazenar ao longo de toda uma vida. Apenas um jornal impresso. Agora você imagina o indivíduo diante de um mundo de possibilidades que a internet lhe possibilita, ele permite ter acesso. Então, se por um lado é algo extraordinário, por outro, essa sua indagação ela é muito pertinente, porque como pipoca muita informação de várias fontes e nem todas com a profundidade ou talvez com a veracidade que as fontes mais apropriadas disponibilizam, acaba gerando um fenômeno. Existem muitas pessoas que sabem muito de pouco e pouco de quase nada, ou então não se aprofundam e acabam se tornando rasas e estreitas, por falta de profundidade de informação, por conta desse despejo de informação que nos vem a todo momento. Mas aí nós precisamos distinguir uma coisa é informação, outra é conhecimento. Nós só transformamos informação em conhecimento quando nós estamos linkados a uma determinada área, a um segmento, e começamos a processar esta informação de tal modo que se transforma em inteligência. E aí a informação vira conhecimento. Filtrar diante de tantas informações que nos são apresentadas todos os dias é um desafio para todos nós. O que se percebe é que as novas gerações agora elas têm um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Elas estão plenamente conectadas a todas as mídias o tempo inteiro. E aí elas acabam tendo muita informação, mas pouco conhecimento, porque não se aprofundam. E aí está o nosso desafio, de buscar determinadas áreas e nos aprofundarmos para podermos ter mais argumento a esse respeito e podermos ter, entre aspas, um pouco mais de domínio e dessa forma podermos progredir. E dentro dessa era do conhecimento, uma coisa que adveio foram as redes sociais. Então, é uma forma também muito grande de conhecimento, uma forma de informações principalmente. É praticamente como se tu tivesse um jornal, uma revista de variedades, só que da vida real, né? Da vida dos teus amigos, das pessoas que tu está acompanhando. E através daquilo ali hoje já se fazem, né, negócios e muitas coisas. E a minha pergunta para ti é a seguinte: como é que a gente consegue também lidar com essas redes sociais, esta gama de informações que elas têm? Também é um desafio muito semelhante a esse despejo de informações que nos vem de várias áreas. O que eu percebo é que as redes sociais vieram para ficar, elas estão presentes, elas ajudaram a derrubar governos e ditaduras do mundo por conta das mobilizações que fazem. Elas permitem que você localize um amigo que há muito tempo não viu em outra parte do mundo. Elas são extraordinárias. Contudo, o nosso sistema de ensino não está aproveitando o potencial dessas redes. Não está utilizando para criar grupos de pesquisa, de estudo, de interação, e acaba muitas vezes permitindo que os nossos jovens, sobretudo os nossos adolescentes, eles acabam fazendo uso das redes apenas para a troca de informações do cotidiano ou até mesmo de banalidades. Então elas poderiam ser muito mais bem utilizadas, tanto para negócios quanto para o despertar do entusiasmo pela pesquisa, pelo conhecimento. Portanto, ser uma ferramenta até mesmo de ensino. E ela não está sendo aproveitada para isso hoje. Mas e como sanar esse problema? Porque eu acredito que seja também um momento de parte da educação também se mobilizar para isso. De serem treinados, serem educados para utilizar uma ferramenta dessas. Com certeza. O problema é que o nosso sistema de ensino ele é decorrente do mecanismo prussiano do século XVIII. São aulas expositivas. A maioria das nossas escolas ainda estão nesse viés. Ou seja, ainda estão fazendo hoje uma educação como se fazia em 1200, em 1300. Portanto, não mudou muito.
Então, à medida em que a escola também passa a incorporar no seu cotidiano o professor a utilizar essas ferramentas novas para dar aula, primeiro a aula vai ficar mais interessante. Segundo, ele vai realmente prender a atenção do aluno em sala de aula, coisa que hoje é bastante difícil. Até porque o aluno chega na escola a 200 por hora, conectado com vários estímulos ao mesmo tempo, e fica diante de uma aula maçante, ele não aguenta ficar parado ali, porque é uma outra geração. Eles vêm conectados, eles querem interagir o tempo inteiro, eles não querem apenas ser passivos. Não por acaso as redes explodiram. As redes explodiram porque ali todo mundo é coautor, todo mundo é copartícipe, não é plateia. Não está ali apenas recebendo informação. Também produz. Por que a educação e o sistema de ensino também não pode utilizar esses mecanismos? Você acha que uma aula não seria mais interessante se fosse parecido com o Facebook, em que o aluno também participasse? Mas não, você tem ali um camarada despejando informação, abrindo livros na página não sei o quê, que o cara tem que decorar para a prova. Isso aí é do século XVIII. Não tem como tu prender um aluno em sala de aula, que hoje já chega na escola com 10 vezes mais conexões neurais do que nós tínhamos na idade deles, um mecanismo completamente ultrapassado. Então, fazer com que o Facebook, com que as redes sociais e com todos os mecanismos sejam aliados da educação e não adversários. Esse é um desafio da escola e do professor para fazer com que sua aula fique mais atraente e interessante. Sem contar também que as redes sociais, eu acho que o maior benefício delas é a interatividade. É poder interagir. Então, hoje, as escolas, as faculdades, enfim, toda a rede de ensino pode se beneficiar muito disso e fazer com que o aluno realmente aprenda. Com certeza, com certeza. Existem muitos mecanismos hoje e tantos outros que ainda serão criados. Assim como muitas profissões novas ligadas aos campos da tecnologia serão criados. Eu vi uma pesquisa no final de semana que foi publicado e dizia o seguinte: 32% dos pais não tem noção do que faz a profissão dos seus filhos. E em algumas áreas, mais de 70% dos pais, sobretudo nas áreas mais tecnificadas, eles não têm noção do que é a atividade profissional do seu filho. E tem um estudo de Harvard que diz o seguinte: 65% do que vai dar ocupação e trabalho para as gerações que estão iniciando agora nosso chamado ensino médio ainda não foram inventadas. Todas ligadas a campos do conhecimento, a prestação de serviço na sua maior parte, e ligados à informação, preparo e, sobretudo, conhecimento. E, na tua opinião, ou melhor, qual a tua dica hoje, dentro desta era do conhecimento, que tu como palestrante, visita várias cidades, várias regiões, como é que as pessoas podem tirar um melhor proveito disso tudo? Primeiro tem que se construir uma base boa. Então, estudar não é para uma faixa etária ou uma parte da vida. Estudar é para a vida. Por quê? Porque o conhecimento dobra a cada 17 meses. Parar de estudar não é parar, é se desatualizar permanentemente, porque a velocidade é estrondosa. Já vimos nossa abordagem anterior o quanto só as tecnologias no meio da comunicação avançam barbaramente. Em todos os campos avança muito. Olha o que era a medicina há um tempo atrás. A camarada morria de doenças que hoje se diagnostica rápida e facilmente e se trata rápida e facilmente. Se nós pensarmos em qualquer área, avanços extraordinários aconteceram. Então, estudar é para todos e não apenas para quem está na faixa da juventude. E estudar não é para uma época da vida, estudar é para a vida. Então, aprender é um processo contínuo e permanente. Então, nós precisamos estar constantemente buscando não só informação, mas transformar a informação em conhecimento. Isso é extremamente importante, e aqui o nosso tema que a gente aborda, que é empreendedorismo, o quanto é importante o empreendedor estar atualizado e buscar qualificação. Aí tem uma particularidade. Por exemplo, muitos dos grandes empreendedores, eles não frequentaram a graduação. Muitos abandonaram a faculdade. E nós conhecemos muitos que estão não só apenas expostos na grande mídia, como foi o caso do Steve Jobs, como é o caso de Bill Gates e como é o caso de tantos outros, que abandonaram a universidade, a graduação, a escola. Por quê? Justamente por isso, porque é um modelo ultrapassado. Agora, eles pararam de estudar? Não. Eles tornaram-se empreendedores do conhecimento. Vá produzir um software, a exemplo da Microsoft, para ver o quanto você precisa estudar. Então, eles tornaram-se empreendedores do saber. Nós pensamos em Thomas Edison, que patenteou 1.373 inventos, dentre os quais a lâmpada incandescente, pela qual ele ficou conhecido. Ele foi mandado para casa com 3 meses de escola. Diagnóstico: inapto para o aprendizado. Que bom que a escola poupou esses gênios
dos estragos que ela muitas vezes acaba ocasionando, porque acaba condicionando o indivíduo apenas à informação já apresentada, ao invés de estimular o indivíduo a produzir conhecimento e não só a receber conhecimento. Então, aí temos esse paradoxo, né, da questão do conhecimento em relação aos empreendedores. Muitos deles não se aguentam a ficar ali estudando jurassicamente como é que se fazia a gestão, como é que se fazia a administração na metade do século passado. Se nós pensarmos em antropologia da educação da gestão, ou se pensarmos em história da administração, até vai. Mas para o mundo de hoje, não cabe. Então, esses indivíduos tornam-se empreendedores do saber. Eles vão atrás, estão permanentemente buscando atualização para não ficar para trás e para poder fazer com que o seu negócio vá cada vez mais para frente e se desenvolva, prospere e cresça. Conversei hoje, então, com Joel Maciel, que a gente está falando um pouco mais sobre a era do conhecimento. E, Joel, eu quero que tu deixe teu telefone, teus contatos, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto e outros assuntos, e também te contratar o teu serviço como palestrante e conhecer um pouquinho mais das outras áreas de atuação. 9828-6843. 9828-6843. Meu e-mail é joel@joelmaciel.com.br. E o Contraponto Empreendedor vai ficando por aqui e retornamos amanhã no mesmo horário. Até lá!